eu contar uma coisa curiosa. Às vezes você acorda, vai abastecer o carro no posto de gasolina e percebe que a gasolina subiu de novo. Aí vem aquela pergunta clássica: o que foi que aconteceu agora? Pois é, e muitas vezes a resposta está a milhares de quilômetros daqui do Brasil. Fala galera, como é que vai? Existe um lugar no mundo onde funciona como uma rodovia marítima do petróleo, um gargalo onde passa toda a energia do mundo, ou seja, o petróleo passa por esse estreito e abastece de forma enérgica todo o mundo. E esse lugar é conhecido como Estreito de Hormuz. E aí você pensa ele como uma porteira estreita por onde passa 20% do petróleo do mundo todo. E aí você imagina o cenário, a tensão só aumenta entre Israel, Irã e os Estados Unidos. E se o Irã ameaçar, ou de fato bloquear essa passagem desses 20% de petróleo no mundo, o mundo inteiro entrará em pânico, porque aí é como se alguém que fechasse a torneira da cidade que abastece ali toda a região. Imagine. E quando isso acontece, o primeiro efeito é simples: o preço do petróleo dispara e, consequentemente, a gasolina sobe nas bombas dos postos de combustíveis. Ah, Fortunato, mas o Brasil produz ali o petróleo, certo? Produz. Do Brasil acompanha o padrão internacional, para vocês verem. Aí então, se o barril ele dispara lá fora, consequentemente se elevará também aqui no Brasil. Gasolina mais cara, transporte mais caro também. E vou dizer, transporte mais caro significa que tudo ficará mais caro, sobretudo na mesa e no bolso de todos. Porque o caminhão que leva comida para o mercado, que leva comida até a mesa do brasileiro, se abastece de diesel. Aí o frete aumenta, o preço do arroz, do feijão sobe em disparada. É o chamado efeito dominó da inflação. E quando a inflação começa a subir demais, aí entra o instrumento do Brasil, que é a chamada taxa Selic. Agora deixa eu explicar um pouco do que se trata essa taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros da economia do Brasil. Ela é definida pelo Banco Central. A taxa Selic serve praticamente como a base de juros de toda a economia do país. Cartão de crédito, empréstimos, juros e financiamentos. Mas aqui vai um ponto importante. A Selic ela é utilizada e controlada pelo governo para exatamente enxugar a inflação. Agora imaginemos o seguinte: imagine que a economia é como um carro. Se o carro está acelerado, a taxa ela tende a subir, os preços sobem. Se a economia está parada, o desemprego aumenta. A taxa Selic ela funciona basicamente como um pedal de freio e de um acelerador da economia. Selic baixa estimula o consumo de crédito e, consequentemente, a Selic alta segura a economia e a inflação. E basicamente, cá para nós, quando o Brasil ele aumenta a taxa Selic, indiretamente está dizendo: galera, vamos segurar o bolso, vamos consumir menos, parem de gastar, porque o momento é de vacas magras, porque os juros deixam o crédito muito mais caro. E aí financiamento fica mais difícil, parcelamento pesa mais, o cartão de crédito vira um perigo ainda maior. E quando o consumo diminui, os preços param de subir tão rápido. O poder de compra do brasileiro diminui consideravelmente. E agora a pergunta mais importante: o que fazer para segurar a onda, não gastar? Esse é o momento de economizar e evitar novas dívidas. Com juros muito altos, as dívidas tendem a virar uma bola de neve muito rápido. Outra coisa, organizar o orçamento. Talvez seja o momento de cortar gastos não essenciais. Outra coisa, consumo mais inteligente. Comparar preços e evitar desperdícios. Faz muita diferença no bolso. Outra coisa, criar uma reserva financeira, mesmo que pequena, mas quando for possível, crie essa reserva. Porque em momentos de incertezas, quem tem uma reserva, mesmo que pequena, tem mais tranquilidade. E as crises econômicas sempre são assustadoras, mas talvez seja ali para o brasileiro um momento de aprendizado, com aquele velho ditado: quem economiza trará um futuro de tranquilidade mais para frente. E outra coisa, quem entende o que está acontecendo se prepara melhor para esse momento. Uma decisão tomada próximo ao Estreito de Hormuz pode acabar impactando diretamente quando você paga para abastecer o carro. E hoje a geopolítica virou economia do dia a dia. Entender isso é uma forma inteligente de resguardar o seu bolso. E se você gosta desse tipo de explicação simples sobre economia, dinheiro e tudo o que está acontecendo no mundo, já se inscreve no canal, porque aqui a ideia é transformar notícias difíceis em uma facilidade de entendimento. Já se inscreve no canal.